meus irmãos, é com muita alegria que eu venho aqui hoje trazer a nossa matéria de Bibliologia Antigo Testamento. Hoje vamos aprender como foi fabricado a Bíblia e como a Bíblia foi dividido. Vamos também aprender, irmãos, sobre esses dois materiais, o papiro e o pergaminho. Vamos também aprender a divisão da Bíblia Sagrada. E por que, irmãos, precisamos aprender isso? Porque aqui é a base. Não devemos descartar o Antigo Testamento. É a Bíblia Sagrada e é importante para nós. Então hoje vamos aprender tudo sobre o Antigo Testamento. Bom, já para iniciar a nossa aula, eu preciso falar aqui um pouquinho sobre a Bíblia. A Bíblia é chamada de questões canônicas. A Bíblia, ela é chamada de questões canônicas. É um livro que passou por testes e autoridade, né? E a gente vê que esse livro ele passou por teste, autoridade e autenticidade. Agora, irmãos, antes dos judeus, né, destacarem esses canonicamente, né, a Bíblia, como a gente sabe que a Bíblia por si só, ela se explica. Ela já é a palavra de Deus. Só que ela passou por testes. Quem foi que fez? Foi um grupo de judeus. E aí eles destacaram canonicamente a Bíblia Sagrada. Então nós temos a Bíblia toda canon sagrados. Livro sagrado. Livro inspirado por Deus. Como é que a gente entende mais sobre esse assunto? Porque precisamos estudar sobre isso. O que é canon? Para poder você entender sobre a Bíblia Sagrada. O que é canon? Canon é uma expressão que os judeus usam como uma vara de medir. Veja só, canon é uma vara de medir. Os judeus usam essa expressão como uma vara de medir. Então, aqui a gente entende, né, que a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. A Bíblia Sagrada, ela não é obra humana. Deus usa o homem para escrever, mas a inspiração da Bíblia Sagrada é divina. Outro ponto. Então, todos os 66 livros da Bíblia são chamados canônicos, inspirados por Deus. Veja só, todos os 66 livros da Bíblia são chamados canônicos, inspirados por Deus. Irmãos, antes de entrar na divisão da Bíblia Sagrada, eu vou explicar outra coisa rapidinho. Antes de entrar em outro assunto na divisão da Bíblia, vamos explicar, irmãos, o que é os livros apócrifos. Os apócrifos são 7 livros a mais que os católicos fabricaram. Eu vou fazer a linha de tempo e na nossa linha de tempo que eu vou fazer, vamos explicar melhor sobre o tempo de silêncio de Deus. E esse tempo foi escrito 7 livros. Esses livros entram na Bíblia Católica como apócrifos, que é livros ocultos, não inspirados. Então a Bíblia Católica, ela só tem de diferente da nossa Bíblia 7 livros que foram escritos, chamados de apócrifos. São livros não inspirados por Deus. Então esses livros são chamados livros ocultos. Livros ocultos. São esses livros que os católicos fizeram a mais. Total da Bíblia Sagrada, 66 livros. Mas a Bíblia Católica, ela é diferente. Ela não contém 66 livros. Ela contém 73 livros.
exatamente porque entrou mais 7 livros. Agora, vamos para a divisão da Bíblia. Primeiro, a gente pode entender um pouco sobre a divisão. Antes de entrar aqui na divisão, vamos ver o material que a Bíblia Sagrada foi escrito, o material usado para escrever, na escrita do Antigo Testamento. Bom, primeiramente foi usado o papiro. Você sabe o que é o papiro? O papiro, irmãos, é uma planta, uma planta que foi tirada, né? Essa planta ela foi tirada do rio Nilo. É uma planta aquática que foi tirada do rio Nilo. Essa planta, quando é tirada do rio Nilo, ela é trabalhada, sabe? Prensada, passa um tempo, prepara ela para poder então ela receber a escrita. O nome é papiro. Com o tempo, essa planta ela estraga, então tinha que fazer de novo o processo. Aí aqui a gente pode ver que o primeiro material para escrever a Bíblia Sagrada foi o papiro, uma planta aquática tirada do rio Nilo. Isso mesmo, no Antigo Testamento. Agora, e o Novo Testamento? No Novo Testamento entra o pergaminho. E você sabe o que é o pergaminho, irmãos? A Bíblia diz que Moisés escreve primeiro no papiro, mas o Novo Testamento vai falar em pergaminho. Pergaminho é um couro, ela tem uma resistência maior, passa mais tempo, é couro. Então, o que é pergaminho? Couro. Agora a Bíblia já não está mais aqui em papiro, ela está agora em pergaminho. No Antigo Testamento é o papiro, no Novo Testamento é o pergaminho. Louvado seja Deus por isso. Então, já entendendo mais aqui sobre esse assunto, vamos ver aqui também, irmãos, como é dividido a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela foi dividida assim. Bom, para poder entender mais sobre o assunto, vamos ver a diferença, né? Como é que os judeus entendem a Bíblia Sagrada e como é que nós aprendemos e entendemos a divisão da Bíblia Sagrada. Primeiro, os judeus, eles têm como livro sagrado o Pentateuco. Você sabe o que é o Pentateuco? O Pentateuco, para nós, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 livros formam o Pentateuco para nós. E para os judeus, eles chamam Torá, a Torá de Moisés. Outra informação, para nós entendemos a importância que tem o Novo Testamento, porque lá tem o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho segundo escreveu Marcos e o Evangelho segundo escreveu Lucas. Já os judeus, eles não acreditam no Novo Testamento. Para eles, a Bíblia deles, o que eles acreditam é apenas isso aqui, ó. O cânon sagrado nosso, para eles, é a Torá, que são os 5 primeiros livros. Para os judeus, o mais importante para ele é esses 5 primeiros livros. A divisão deles é diferente da nossa. É os Nevi'im e os Ketuvim. E nós dividimos a nossa Bíblia, vê a nossa Bíblia nessa divisão aqui, a divisão do Antigo Testamento. Vamos entender como ela foi dividida. O Antigo Testamento foi dividido em 4, que são eles. O primeiro, a lei. E esse primeiro da lei entra... A lei, ela vai entrar aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é o que acabei de falar, que é o Pentateuco. A segunda divisão vai entrar aqui, História. Na História, são 6 livros, são eles, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Esses 12 aqui estão no grupo dos livros históricos, dos livros que contam a história.
Agora, a terceira parte vai entrar os livros poéticos, que são 5. Esses livros poéticos aqui são eles. Primeiro, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, aqui acabamos de ver a divisão do Antigo Testamento. A primeira divisão do Antigo Testamento, ela está dividida. A primeira é o Pentateuco para nós, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E para os judeus é chamado de Torá, de Moisés. Então aqui é a primeira divisão. A segunda entrou como o livro História, que são eles. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. E aqui o terceiro que a gente vai ver são poéticos, que são os 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E o último ponto é os profecia, os livros que são chamados profetas maiores e profetas menores. Irmãos, profeta maior não é em valor, porque são mais importantes do que os outros. Não. Profetas maiores, porque tiveram mais escritas, escreveram mais. Por exemplo, Isaías, só em Isaías tem 66 capítulos. Mas já Ageu é pequenininho, Abacuque é pequenininho. Então não é a importância do profeta, e sim o tamanho das escritas. Quem escreveu mais. Por isso é considerado profetas maiores e profetas menores. Agora, já explicando aqui esses pontos, vamos entender como é que o catolicismo, que a Igreja Católica recebe a Torá, recebe o cânon sagrado. Vamos entender. Para os judeus, Torá de Moisés. Para nós que servimos a Jesus, para nós que agarramos e entendemos que toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, recebemos e entendemos que é cânon sagrado. A Bíblia, ela é sagrada, inspirada por Deus. Toda a Bíblia. Mas a gente vai ver que na Igreja Católica tem 7 livros a mais. Esses 7 livros a mais que entram na Igreja Católica, eles foram escritos exatamente no tempo de silêncio de Deus. Irmãos, eu já falei, vou fazer a linha de tempo, explicando sobre o tempo de silêncio, quantos anos Deus ficou em silêncio com o povo, 400 anos, e o que aconteceu dentro desse tempo. Vamos fazer a linha de tempo. Agora, voltando aqui para o catolicismo, para os católicos, os 7 livros a mais que tem da Bíblia Sagrada são eles: Macabeu, Tobia, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Baruque, os acréscimos dos livros de Esther e Daniel, 3 acréscimos. Então esses 7 são chamados os livros apócrifos, que é não inspirado. Então esses livros aqui são chamados livros apócrifos, não inspirados. Depois de explicar tudo isso aqui, a gente vai... Irmãos, agora vamos entender a Bíblia. A língua original da Bíblia, ela é a língua hebraica e a língua grega. São a língua original da Bíblia. Mas a Bíblia vai falar de um grupo de 70 chamado Septuaginta. É um grupo de judeus que agora eles vão traduzir essa Bíblia, né? Ele vai traduzir ela do hebraico para o grego. Quando ele faz isso, é um grupo de 70, passa pela primeira tradução da Bíblia, por um grupo de 70 homens judeus, conhecido como a Septuaginta, por causa do grupo de 70 homens. Então aqui também vamos ver que na Bíblia vai aparecer alguns versículos em aramaico. Veja, irmãos, a língua original da Bíblia era grego e hebraico. Só que o povo de Deus, quando é levado cativeiro, eles agora, com a mistura, eles passam a chamar, algumas vezes eles
começam a falar aramaico, que é a mistura do hebraico com o arameu, que dá aramaico. Então não é a Bíblia toda, nenhuma parte da Bíblia que entra o aramaico. São algumas palavras no aramaico. Jesus falou em aramaico. E o aramaico é exatamente a mistura de língua, né? É do hebraico com o arameu, que dá aramaico. Bom, já explicando tudo isso aqui, podemos entender sobre a divisão da Bíblia Sagrada. Hoje é uma aula introdutória, uma aula que vai ensinar um pouco sobre o Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é os pés, a base da mesa. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é a tampa da mesa. Então, tanto é importante para nós o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Então, vamos aprender. Hoje, estou enviando no PV dos alunos da Itadesp um material muito importante que vai ajudar nos estudos. Por quê? Porque estamos estudando 2 matérias por mês. Hoje vai ser 2 aulas. Essa que estou fazendo agora e mais um material que vou enviar com mais informação para os alunos da nossa escola Itadesp, Instituto de Teologia das Assembleias de Deus. Ainda vou fazer a linha do tempo e essa linha do tempo eu vou poder compartilhar com vocês para a glória de Deus.